Gênesis capítulo 13. Nós temos alguns recados para dar aqui, mas nós vamos dar no final da reunião, amém? Amém? Os recados, irmãos, eles sempre estão naquela televisão lá da entrada, estão sempre no site, estão sempre nas páginas sociais do ministério e também estão sendo ditos aqui domingo. Só que nós vamos criar a doutrina aqui de começar a falar os recados no final da reunião, amém? Porque senão fica muito recado e a gente quer gastar tempo com a palavra. Então no final acabou tudo, acabou, passou a conta, fechou, acabou tudo. Então agora vamos para os recados, para aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias, amém? Que nós estamos nos organizando para fazer. Então é assim que nós vamos começar a dar recados aqui. Senão o ministério cresceu muito, é muita coisa. Se a gente ficar dando recado aqui, a gente vai até altas horas, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 13, diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Diga comigo, e Ló com ele. Isso. Era Abraão muito rico em gados, em pratas e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gados e tendas, mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu todas as campinas do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló não era bobinho não. E partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos conduza em revelação, em glória. Que o Senhor nos conduza em propósito nessa palavra. Que essa palavra, Senhor, ela venha firmar no nosso coração, e que a gente possa entender, não só ouvir, mas entender o que o Senhor deseja com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Irmão, uma coisa eu tenho aprendido: crescer sem raiz é crescer para cair, amém? Quem cresce sem raiz, cresce para cair. Nós precisamos ter raízes. Nós precisamos ter raízes.
É tão interessante, a Bíblia conta uma história de uma figueira que nasceu no meio de uma videira, e ela não dava fruto. Então o dono da videira disse: olha, corta essa figueira, porque ela não dá fruto. Além dela ser diferente, está no nosso meio e não dá fruto. Então corta ela e lança fora. Aí o viticultor que cuidava da videira disse: deixa eu cuidar dela mais um ano. Mais um ano, deixa eu escavar ao seu redor e colocar estrumes na sua raiz. E aí, depois de um ano, se ela não der fruto, a gente corta e lança fora, mas se ela der, a gente deixa ela permanecer. E assim foi feito. Irmão, essa figueira, ela estava no meio de uma videira, ela não dava frutos. Então o viticultor disse: deixa eu escavar. Escavar, sabe o que significa? Expor as raízes dela. Às vezes Deus tem que expor as nossas raízes para poder nos curar, amém? Amém? Uma coisa é você curar febre, outra coisa é você curar infecção. Você pode dar um remédio para febre, mas não curar a infecção. Então você fica tomando paliativos todos os dias para curar, para baixar a febre. Toma um remédio para baixar a febre, mas não tira a infecção nunca. Irmão, a febre é um sinalizador que tem uma infecção, amém? A febre, ela está te ajudando na realidade. Ela está dizendo que você tem uma infecção. Se você toma um remédio só para febre, não significa que você está curado. Por isso Deus precisa expor as nossas raízes. E o interessante é que aquele viticultor disse: deixa eu colocar adubo, estrume. E essa palavra estrume, ela vem da palavra humus, que é a mesma palavra para humildade. Amém? Tem que colocar humildade na raiz, irmão, porque se não tiver humildade na raiz, irmão, quem prospera sem humildade na raiz vai ficar soberbo. Quem prospera, quem fica conhecido, famoso, sem humildade na raiz, vai cair por terra. Deus quer nos abençoar, ninguém mais do que Deus quer nos abençoar nessa terra. Mas para isso Ele precisa expor as nossas raízes. E Ele precisa colocar humildade nas nossas raízes. E humildade é humus. E humus é estrume. E estrume, você sabe o que é, não sabe? É isso aí que você está pensando, só que é seco. É isso aí, velho. Eu não vou falar o nome para não estragar. Já chega, o humus já está bom, né? Você já entendeu? Humus é estrume. Estrume é isso aí seco. Depois você usar o vaso sanitário, dá uma olhada bem e pensa naquilo seco. É isso aí seco que Deus quer botar na sua raiz. Por isso que Paulo diz que nós somos como excrementos dessa terra. Paulo disse: eu me sinto um humus. Diga para o irmão que está do seu lado: eu sinto que você está ficando humilde, irmão. Eu sinto que você está ficando humilde, até o seu cheiro mudou. Irmão, se Deus não tratar da raiz agora, lá na frente, o machado vai ter que ser posto na raiz. Então o que é que você quer? Você quer estrume ou quer o machado? Lá na frente, quando você estiver grande, alto, com a empresa prosperando, os negócios indo. Agora você não está mais na Alfavela, está em Alphaville. Quando você está prosperando, o negócio para frente, agora você diz: uau. Aí você pode fazer que nem Nabucodonosor: isso tudo aí foi eu que fiz. Aí vai fazer o quê? Vai pastar com os animais. Então por isso Deus tem que tratar de você agora, quando você é um diferente no meio dos outros. Aleluia, aleluia. O viticultor quer tratar da gente na raiz, irmão. E o que é que a gente quer? Não, estrume não, está amarrado. Então é machado lá na frente. Se não for estrume agora, vai ser machado lá na frente. Cutuca o irmão que está do seu lado e pergunta: estrume ou machado, irmão? O que é que você prefere? Não, mas porque agora Deus vai começar a expor a raiz para tratar da gente.
Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Posso continuar? Você não vai olhar para mim com cara séria, com raiva? Eu posso continuar? Deus quer tratar dos crentes nessa geração. Irmão, tem muito crente que está ficando soberbo. Tem muito crente que não sabe lidar com os recursos financeiros. Basta entrar um dinheirinho e começa a bater nos outros. Basta começar a ficar famoso, começa a achar que é a última Coca-Cola do deserto. Nós, os cristãos, precisamos aprender a tratar com humildade as coisas. Aprender a ser humilde. Porque toda vez que nós tivermos atitudes de soberba, estrume. Ele vai expor a raiz e estrume. Então deixa Deus tratar agora, porque Deus quer te levantar na terra, querido. Deus quer usar os seus negócios como provedor. Deus quer usar seu ministério como provisão nessa geração. Amém? Deus quer levantar você. Por quê? Porque foi para isso que Ele te chamou. Para essa geração. Você tem que deixar uma marca agora, nessa geração. Deus quer te usar na sua casa, quer te usar nas ruas, quer te usar nos ônibus, quer te usar nas praças, quer te usar na empresa, quer te usar nos negócios. Você vai fazer negócio e vai ganhar, além de fazer um bom negócio, vai ganhar a pessoa que você está negociando com ela. Mas nós precisamos de humildade nessa geração. Humildade para tratar as coisas. Crescer sem raiz é crescer para cair. Amém, irmãos? Irmãos, quando você for fazer negócio, sociedade ou casamento também, irmão, quem não é um bom ímpar, não será um bom par. Amém? Quem não tem uma vida individual correta, não será um bom sócio, não será um bom marido, não será uma boa esposa. Deixa Deus pegar esse cara primeiro. Deixa Deus trabalhar com eles primeiro. Está tudo bem aí, gente? Está tudo bem aí? Pensei que estava caindo alguma coisa. Está tudo certo? Quem não é um bom ímpar, não será um bom par. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Nós precisamos entender isso. Quando eu li esse texto, eu tenho lido esse texto essa semana inteira. Acho que eu já li umas 300 vezes. Não, 300 é muito. Umas 15. Acho que 300 foi demais, né? É umas 15. Depois de ler umas 15 vezes, eu descobri que essa jornada era de Abraão, não era de Ló. Era uma jornada de Abraão, irmãos. Fez a sua jornada, a jornada é sua. Subiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que ele tinha. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel. Tem jornadas que é sua. É você que tem que fazer, amém, irmãos? Nem todos vão compreender e vão participar disso. Tem coisas que Deus está tratando. O problema é que quando Deus está tratando do marido, toca toda a casa. Quando Deus está tratando da esposa, troca toda a casa. Quando Deus está tratando de alguém na casa, as pessoas que estão perto também vão sofrer o dano. Porque a gente fica com pena. É ou não é? Se você mora na mesma casa, você também passa o dano, sofre o dano. Se você é esposa, Deus te abençoe. Se você é marido, te abençoe mais ainda. Porque quando Deus está tratando com o indivíduo, a gente diz, não, eu tenho aliança com você. Mas se ele está sendo tratado por Deus, você acaba entrando no tratamento junto. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aí a pessoa fica, Deus quer te pegar. Deus quer pegar você também, docinho. Deus quer pegar a casa inteira, irmão. Aleluia. Está entendendo, né, irmão? Então recebe aí. Eu já contei isso aqui. Eu me lembro quando eu congregava no centro evangelista, que eu fazia a tarde da bênção, na terça-feira. Aí veio uma mulher com uma foto de um jovem dentro da carteira, dentro da Bíblia.
a foto de um jovem. E aí ela disse: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho. Pastor, ele não presta, esse meu filho não presta para nada. Ela dizia: eu tenho 3 filhos, 2 é uma benção, mas esse aqui é uma desgraça, pastor. Esse filho só me incomoda. E ora por ele, pastor. Eu digo: amém, querida. Mas eu sabia que o problema não é ele é só a vítima, irmão. Aí ela dizia assim, eu disse: a senhora já aceitou Jesus? Não, eu sei que eu preciso, mas quem precisa agora é ele. Aí quando eu chamava as pessoas para frente, ela vinha com a foto do menino, levantava assim a foto do menino e fazia. E eu dizia: Senhor, abençoa. Daí um dia ela aceitou Jesus. Passou assim uns 2 meses da tarde da bênção, ela fazia a campanha das 7 semanas da vitória, que eu era vítima também, meu Deus, aleluia. Aí ela fazia, e aí depois de uns dias, ela aceitou Jesus. Depois de uns meses, um filho dela veio com a nora, aquele bom. O ruim não apareceu. O ruim estava só na foto. E o rapaz, a foto, rapaz, ele tinha uma cara de malandro mesmo, sabe? Na foto você já viu que o cara era o cara. E aí na foto você já via que o cara estava devendo. E aí no outro mês assim veio ela, veio o filho, veio a nora, veio a netinha. E todo mundo, quando eu chamei, todo mundo veio, aceitou Jesus, dobraram o joelho e tal. Passou uns 3 meses, veio, eu disse assim, e o menino com a foto lá. E aí passou mais um tempo, veio outro filho, que era solteiro também, veio. E aí, moral da história, a família inteira veio para Jesus. Aquele coitado miserável, ele nunca foi na igreja, mas só com a foto ele ganhou a família toda, irmão. Só uma foto dele dentro da Bíblia fez um estrago na família. Você imagina a hora que esse guri começar a pregar. Eu não é? Então tem gente assim. Deus não escreve certo por linhas tortas. O caderno de Deus não tem linha, irmão. Amém? Deus é Deus, Ele faz do jeito dEle, como Ele quer, da forma dEle. Não é você que dá o currículo para Deus trabalhar, não é você que diz como Deus tem que fazer. Aquele cara miserável com a família inteira, a mulher dizia: não, esse meu filho não serve para nada. Ele não serve para nada, mas ele ganhou a família toda. Só com a foto. Uma foto mudou a vida daquela família. Então, não desista das fotos dentro da Bíblia, amém? Diga para alguém que está do seu lado: traz a foto dele. Diga, traz a foto dela. Diga. Traz a foto dela dentro da Bíblia. Da Bíblia. Aleluia. Traz a foto aí, irmão. Não desiste. Amém. Agora o que eu aprendo aqui: Abraão tinha ido para o Egito. Agora ele está voltando. Está voltando aonde? Para Betel. O lugar que ele fez o segundo altar. Abraão fez 2 altares. Quando Deus chamou ele, ele faz um altar no Carvalhais de Manre, e depois faz um altar entre Betel e Ai. Quando ele toma a decisão de ir para o Egito, ele viu que tomou a decisão errada. Só que ele volta do Egito rico. Ele volta abençoado, rico, próspero, cheio de gado, cheio de ouro, cheio de prata. Só que não adianta, irmão. Riqueza sem altar não adianta. Riqueza sem altar não traz benefício, amém, querido? Se você tem riqueza, mas não tem altar para gastar ela, porque as riquezas de Deus não se gastam no shopping, se gasta no altar de Deus. Amém, irmão? As riquezas que Deus coloca nas suas mãos, você tem que consumi-las no altar de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Aonde estava primeiro as suas tendas? Ou seja, Abraão voltou ao início, a Betel, a casa de Deus. Escreve aí na sua Bíblia: riquezas sem altares não subsistem. Riquezas sem altares não perpetuam. Não adianta, olha, não adianta ter riqueza se você não tem um altar para queimar esse incenso. Do que adianta ter riqueza fora do propósito de Deus? Fora do propósito de Deus não adianta. Dinheiro sem o propósito de Deus só serve para gastar, não serve para mais nada. E dinheiro que é só para gastar não tem propósito. Nós precisamos entender isso. Dinheiro, irmãos, alguém diz que é um mal necessário, mas as armadilhas que o dinheiro aplica, elas são cruéis. É claro, se a gente quiser fazer algo relevante, é melhor tendo dinheiro do que não ter dinheiro, né? Se você quer fazer missões, é melhor com dinheiro.
Se você quer começar um ministério, é melhor com dinheiro. Tudo é melhor com dinheiro. Mas eu acho mais gostoso quando não tem o dinheiro para fazer. E aí ele aparece. Tchã, cheguei. O mais gostoso é quando você não tem, daí de repente, tchã. O mais gostoso é quando chega o propósito e depois vem o recurso. Quando o recurso chega primeiro que o propósito, não é gostoso, irmão. Quando você diz, eu tenho dinheiro no banco aí para fazer a obra. Não, o bom é quando você diz, cara, eu tenho que fazer uma obra, mas eu não tenho dinheiro. Aí alguém diz, eu tenho dinheiro no banco para fazer essa obra. Oh, meu Deus! Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem o dinheiro da obra, irmão? Olha que eu não sou pregador de prosperidade, não, eu sou pregador de propósito. Amém? Amém, porque prosperidade sem propósito não adianta de nada. Prosperidade sem propósito não adianta de nada. Você pode ter dinheiro, você não pode se apaixonar por ele, irmão. Amém? Você não pode adorá-lo, porque você vai ficar parecido com tudo que você adora. Se você adora coisas, você vai virar um idólatra. Se você adora dinheiro, você vai ficar avarento. Não, por favor. Nós precisamos refazer o caminho de volta, amém? Abraão foi para o Egito por conta dele, Deus não mandou ele ir para o Egito. E o Egito sempre será incompatível ao propósito de Deus, sempre. A excursão de Abraão pelo Egito, irmão, ela rendeu muito dinheiro, riquezas, rendeu até a serva Agar, que Abraão trouxe na bagagem. Rendeu até uma serva, Agar, a egípcia, que quando Abraão sai do Egito, traz ela junto. Que quando Deus promete para Abraão que vai dar um filho a Abraão, Sara diz, se deita com a minha serva Agar. E Abraão faz isso e gera um filho com ela, Ismael. Irmãos, os propósitos de Deus, escute aqui, não precisa da ajuda do Egito. Isaías capítulo 30 diz, não desça ao Egito, não negocie com o Egito. Os propósitos de Deus não precisam da ajuda do Egito, amém? Abraão sai do Egito, alguns teólogos afirmam que ele ficou por 6 anos, alguns acham que ele ficou 20. Se a gente dá uma calculada, dá uns 6, 7 anos. Abraão ficou ali. Isso quase lhe custou a vida, quase lhe custou o casamento. Saiu rico, mas quase lhe custou o ministério, quase lhe custou tudo. Irmão, Deus quer usar você para o Egito, mas não quer usar o Egito para você, amém? Deus quer usar você para o Egito. Então, toda vez que Deus te levar, o Egito simboliza o mundo. Toda vez que Deus te levar em lugares terríveis, Deus quer te usar nesses lugares, por favor. Cuidado com o que está na mesa, cuidado com o que está sendo servido naquela mesa, amém, querido? Aleluia. Aí Abraão faz o quê? Olha o versículo 3. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda em Betel. Agora leia Gênesis capítulo 12 comigo, versículo 6. Quem não tiver Bíblia, senta aqui do lado do Mateus. O Mateus tem uma Bíblia grandona aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 6 diz assim, passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manre. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse foi o primeiro altar que Abraão levantou. Logo em seguida ele levanta outro. Dali passou para o monte do oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão fez os primeiros 2 altares que Abraão constituiu, são esses 2 aqui. E se você quer recomeçar, você tem que sempre recomeçar pelo altar. Amém, irmãos? Amém? Muitas pessoas precisam recomeçar. E sabe por onde você recomeça? Você recomeça pelo altar. Você não pode recomeçar sem o altar. Muitos de nós cristãos, muitos de nós sabemos onde a gente deixou um altar. Em alguns lugares nós precisamos voltar. Abraão, quando sai do Egito, ele volta. O primeiro lugar que ele volta é para os altares que ele constituiu.
Nós precisamos voltar para o altar. Às vezes a gente traduz isso como um espaço físico. Eu preciso voltar lá para a minha cidade, eu preciso voltar lá para o meu país. Às vezes não é isso, irmão. Às vezes sabe o que Deus quer? Que você volte para o lugar que você constituiu. Você não pode recomeçar sem o altar. Amém? Muitos ministros que perderam a graça, muitas pessoas que caíram da graça, querem sempre recomeçar pelo púlpito. Você não recomeça pelo púlpito, você recomeça pelo altar. Amém, irmãos? Você recomeça pelo altar, pelo leito sem mácula. Tem que fazer o caminho de volta. O púlpito vai ser só a manifestação de um homem, de uma mulher restaurado, de uma pessoa restaurado pela glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer o caminho correto. Nós precisamos voltar para os altares. Esses 2 altares Abraão fez antes de ter tomado a decisão de ir para o Egito. Abraão devia ter ficado nesses altares. Ele não precisava descer ao Egito. O Egito não tinha nada para ele. Os altares que ele ergueu antes de tomar decisões erradas, antes de descer para o Egito. E aí o que acontece? Abraão e Ló tinham um compromisso de relacionamento. Diga comigo, relações de compromisso. Relações de compromisso. Irmão, eu posso ser diferente de pessoas. Nós caminhamos aqui e somos diferentes um do outro. As diferenças, elas são a favor do propósito. Mas se não há propósito, as diferenças são terríveis. Toda diferença, ela contribui para o crescimento do propósito. Amém? Porque os diferentes, quando eles se juntam, se tem um propósito, o propósito é que une eles. Mas se não tem propósito, as diferenças, elas se tornam terríveis. Por isso, irmãos, nós não podemos sair do propósito. Amém? Nós precisamos reacender todo o propósito, porque é o propósito que nos torna juntos. Você não tem que ser igual a mim e eu nem tenho que ser igual a você, mas nós temos que ter o mesmo propósito, porque é o propósito que nos une. Amém? Não adianta uma pessoa querer formar outra igual a ela se a pessoa não tem o mesmo propósito. O que nos une é o propósito, e a beleza desse propósito é as diferenças. A beleza disso é as diferenças, irmãos. Eu louvo a Deus. Qual é a diferença de Abraão e Ló? Eles tinham uma relação de compromisso. A diferença é que Abraão tinha altares. Ló nunca levantou um altar para Deus. Ló voltou do Egito, também tinha gado, e tinha ouro, e tinha prata. Abraão era muito rico. E Ló, ele estava de carona com o tio. O tio levou ele, porque Ló perdeu o pai. Então o tio levou ele e disse, eu vou cuidar desse menino. Só que Ló nunca adorou num altar que ele mesmo fizesse. Ele sempre adorou no altar do tio. O tio sacrificava pela casa inteira, e Ló nunca levantou um altar para Deus. Irmão, olha aqui para mim. Vocês que são mais jovens, deixa eu me incluir, nós que somos mais jovens. Não, vocês que são mais jovens, você pode adorar hoje no altar do teu pai, da tua mãe, mas vai chegar um dia que Deus vai requerer o seu próprio altar. Aleluia. Seu pai, sua mãe, seus avós deixaram um altar para você na sua geração, deixaram um DNA para você, mas vai chegar um dia que Deus vai dizer, agora você já pode edificar um altar para mim. Você já pode ser santo, você já pode ser puro. Mas eu não posso porque o meu pai era isso, o meu pai era aquilo, então agora eu estou colhendo toda a carga genética do meu pai. Não, irmão, se você tiver um altar, você não vai colher a carga genética do seu pai, você vai colher as promessas de Abraão. Você vai colher as promessas de Abraão. Aleluia. Não é porque meu pai ele foi viciado no álcool que eu agora vou ter que ser viciado no álcool. É claro, se eu não tiver um altar, eu corro o risco de ser um viciado no álcool. Mas se eu tiver um altar, o altar faz toda a diferença, querido. Abraão tinha o altar, Ló não. E o pior, Ló tinha riquezas. E o pior do que não ter altar é ter riqueza sem altar. Porque quando você tem altar, se você é rico, você tem condição de sacrificar naquele altar.
Porque as riquezas sem santidade, irmãos, riquezas sem santidade, sem propósito, elas nos tornam homens difíceis, homens maus. Porque é muito bom ter mais do que os outros. É muito bom você poder comprar tudo. É muito bom você poder ter de tudo. Mas quando você tem um altar, você sabe que naquele altar tem mais gente que adora a Deus que também não tem. E quando Deus te dá, querido, Ele dá para um propósito. É para você contribuir e é para você repartir com quem não tem. Obrigado pelo seu amém. Qual é a diferença de Ló e de Abraão? É que Abraão tinha altar e Ló não. Abraão era pai, ele queria filhos. Ló ofereceu seus filhos. Você lembra quando Ló morava em Sodoma? Quem lembra disso? Gênesis 19, 20. Você lembra quando Ló morava em Sodoma? Os anjos vieram para a casa de Ló, você lembra disso? E aqueles homens vieram para abusar dos anjos. E Ló disse: pegue aqui as minhas 2 filhas. Ló ofereceu as filhas à imoralidade. Essa é a diferença. E Ló, sabe como termina a vida de Ló? Termina ele sem a esposa, embriagado e dormindo com as filhas numa caverna. Porque riqueza sem propósito é assim que vai terminar a imoralidade, irmãos. Riqueza sem propósito vai gerar imoralidade. E o pior, vai gerar imoralidade dentro da própria casa. E da vida de Ló nasceu os amonitas e os moabitas. Da geração de Ló. Ló tomava um porre todo dia. As filhas embriagavam ele e se deitavam com ele para gerar filhos com o próprio pai. Por favor, pare de adorar no altar de alguém e construa o seu altar. Pare de ligar para os profetas ficarem profetizando para você. Construa o seu próprio altar e deixe que Deus fale contigo. Por favor, para de buscar caixinhas da promessa para ver se tem uma palavrinha boa. Eu tenho uma palavrinha boa para você. Construa um altar para você nessa noite. E o fogo arderá continuamente sobre esse altar e nunca se apagará. Nenhum profeta, irmãos, vai conseguir ajudar você a manter a sua riqueza. Construa um altar para você. Deixe que esse fogo arde aí. Nós precisamos voltar aos altares, amém? Irmão, quem governa o mundo espiritual pelos altares vai governar o território que vive. Quem governa o mundo espiritual, quem constrói altar e governa o mundo espiritual, vai governar o território em que vive. Você nunca vai governar aqui embaixo sem governar aqui em cima. Aleluia, você tem que construir altares aqui nas regiões celestiais, e o fogo vai arder sobre esse altar. Se você constrói altares aqui, por isso que quando Jesus estava em Jerusalém, as pessoas vieram para prender Jesus, e Jesus disse: aí vem Satanás, e ele nada tem em mim, ele nada tem em mim. Irmãos, quem tem altares não fica enfiando a sua cabeça debaixo da mão de qualquer um. Quem tem altares sabe que aquela sua riqueza tem um propósito, sabe que seu ministério tem um propósito. Construa altares, querido. Pastor, mas o meu altar está com fogo baixo. Põe mais lenha aí. Não ponha fogo, ponha mais lenha. O fogo tem que vir dele. É ele que incendeia você, não é você. Não é você que produz o fogo, é ele que incendeia. Você só põe lenha. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo de altares incendiados, aonde você estiver, na sua casa, no seu ministério, nas suas empresas, nos seus negócios, no seu casamento, nos seus filhos. Fogo sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém? Ah, meu Deus, diga comigo: hábitos vencem desejos. Construa hábitos e o desejo vai desaparecer. Hábitos vencem desejos. Construa hábito de oração,
de jejum, de busca constante com o Senhor, e os desejos e os vícios vão aparecer, vão desaparecer. Ah, pastor, mas eu desejo. Sabe por que tem desejo? Porque não tem hábitos santos. Se nós santificarmos os hábitos, os desejos caem por terra, amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e aí Ló não tinha altar, sabe o que ele fez? Ele foi escorregando, escorregando, escorregando até cair. Irmão, na realidade, quem vive caindo é porque vive escorregando. E quem vive escorregando, é claro, uma hora vai cair. Como é que eu faço, pastor? Constrói altares. Aí agora, sabe o que me encanta aqui? Não, isso aqui é terrível, porque os dois estão ricos e a terra não pode sustentá-los. Você já viu que a riqueza é mais causadora de divisão do que a pobreza? A pobreza, o cara faz uma feijoada na casa dele, ele chama o vizinho, vizinho, fizesse feijão? Não, ele pega, traz o da poeira aí. O cara faz o churrasco, chama o vizinho, vem comer aqui, faz a batata aí, a maionese, traz a maionese. Faz a maionese aí que eu faço a carne aqui. E o outro diz, eu posso ir, eu levo a farofa, traz a farofa. E o outro da fã dizia, eu levo a cerveja. Não, cerveja não. Traz a Dolly, a Dolly. A Top Cola, traz a Top. Irmãos, a riqueza tem sido mais causadora de divisão do que a pobreza. Os dois estão milionários e não podem viver junto. Sabe o que é que dividiu os dois aqui? A fartura, não foi a necessidade. A necessidade une, irmão. E às vezes Deus tem que causar necessidade para poder unir a casa. Às vezes Deus tem que causar necessidade para poder unir os corações. Meu Deus, eu me lembro da enchente de 2008 aqui. Meu Deus, teve 168 pessoas hospedadas aqui na igreja. Nós tivemos culto todos os dias por 21 dias. Pessoas aceitaram Jesus, foram curadas, foram libertas. Não teve dízimo nem oferta, mas elas foram abençoadas. Às vezes, irmãos, Deus precisa mover, virar a mesa, para a gente ver as migalhas no chão e se dar conta que tinha pão na mesa. Às vezes Deus precisa virar a mesa, e quando a gente olha as migalhas no chão, a gente diz, meu Deus, migalhas. E Deus disse, cara, você estava na mesa e você desprezou isso. Irmão, o maior promovedor de ministérios, desse ministério meu, Evan, sou eu. Pensa num cara que gosta de promover todo mundo, de ajudar todo mundo, de servir todo mundo, de compartilhar ofertas. Mas eu fico ruim quando eu vejo alguém se lambuzando. Eu fico triste. Não vamos permitir que a riqueza nos separe, porque nós vamos enriquecer. Escute aí, Ministério Mevan, nós vamos enriquecer. Eu vou falar de novo, escute aí, você que é empresário, que congrega nessa igreja. Eu estou orando para Deus te enriquecer. Eu vou precisar do seu dinheiro, eu vou precisar do seu cheque, eu vou precisar ir para as nações com o seu recurso. Nós estamos orando e jejuando para Deus te dar muito. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro, eu fui chamado para ganhar você. Você foi chamado para ganhar dinheiro, eu não, eu fui chamado para ganhar vidas. Nós fomos chamados para ganhar vidas. Os presentes que Deus nos dá, os mimos que Deus nos dá, Ele nos dá para fazer a sua obra e não a nossa. Todos nós aqui temos essa consciência. Mas por favor, irmãos, a terra tem que nos sustentar. Abraão e Ló se separaram, sabe por quê? Por causa da provisão, não foi por causa da necessidade. Tinha tanta provisão que a terra não conseguia manter os gados, manter todo mundo.
E aí eu tenho que me separar do cara porque ele está ficando rico e eu estou ficando rico. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem colabora para habitarmos juntos é o céu, não é a terra mesmo. A terra nunca colabora para você habitar junto, porque os recursos da terra são causadores de intrigas. Quando um país acha petróleo, o outro vai para lá brigar com ele. Tem gente que faz guerra por causa dos recursos da terra. Quem já viu aquele filme Diamante? Um país onde as pessoas passam necessidade, mas tem gente lá explorando os diamantes, porque os recursos da terra são causadores de divisões. Por isso que quem causa a unidade é o céu e não a terra. Amém, irmãos? Amém. Então não vamos deixar as coisas da terra dividir o Senhor, dividir a igreja, dividir os propósitos, dividir a glória de Deus. A glória de Deus, ela só vem no lugar único, no seu altar. Aleluia! A terra não contribui para habitarmos juntos. A terra nunca vai sustentá-los. Somos nós que sustentamos a terra. A terra não te dará nada, a não ser que você semeie nela. Leia comigo Gênesis capítulo 5, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, capítulo 2, versículo 5. Gênesis capítulo 2, versículo 5 diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia quem? O homem para lavrar a terra. Se não tiver o homem, não adianta ter nada na terra. A terra não vai te dar nada. Por isso, todo lugar que Deus te plantar, é você que vai dar para esse lugar. Amém, irmãos? Escute aqui, perca a cabeça de mendigo. Quando você for trabalhar numa empresa, não espere que a empresa dê alguma coisa para você. Dê a ela o que você tem, o que você carrega aí dentro. Você carrega o reino dos céus. Quando você entra numa cidade, dê à cidade o que você carrega. Quando você entra num país, dê ao país o que você carrega. Amém, irmãos? Vamos perder a cabeça de receber. Sabe por que o brasileiro é assim? O brasileiro, irmão, nunca colonizou país nenhum. Nós nunca fomos num país colonizar. A gente sempre foi colonizado. Então quando chega alguém, a gente sempre quer receber. E aí a gente acha que quando vem na igreja tem que receber também. Não, irmãos, nós precisamos perder a cabeça de receber, e nós temos que ter a cabeça de dar. Por quê, pastor? Porque melhor é dar do que receber. Meu Deus, melhor é dar. Mas isso é uma cura interna, não adianta. Não é uma cura no bolso, não é uma cura no banco, é uma cura interna. Eu preciso perder essa cabeça de receber. Eu preciso procurar as pessoas e dizer o que eu posso fazer por elas, o que eu posso dar a elas, o que eu posso contribuir com elas. Porque você é um provedor, você carrega o reino dos céus dentro. E quando eu falo de provisão, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo, de amor. Eu estou falando de generosidade, de alegria. Quando você chega num lugar que não está alegre, você tem que alegrar. Alô? Quando você chega num lugar triste, a tristeza tem que se transformar em alegria. As suas cinzas de dores em júbilos e alegria. Você nasceu para mudar o mundo. Pastor, mas isso é mensagem motivacional? Não, é conviccional, é convicção. É conviccional, não existe, né? É convicção, agora existe, eu criei. Pronto, aleluia. É convicção, irmãos, de quem você é em Deus. Quando você descobriu que você carrega aí dentro, que a sua riqueza de dentro é muito maior do que a sua riqueza de fora, muito maior. Quando você entender isso, querido, oh meu Deus, a terra não pode produzir sem um homem. Levante sua mão direita. Eu quero profetizar.
Deus precisa de homens que preparem a terra para produzir. E eu quero profetizar que esses homens estão em Itajaí, estão em Balneário, estão em Navegantes, estão em Ilhota, estão em Gaspar, estão em Blumenau, estão em Santa Catarina, estão no Brasil. Eu quero profetizar que esses homens estão no Brasil, que vão lavrar a terra até que ela produza para o reino. Olha aqui para mim, a terra não produz sementes, o que produz sementes são frutos. Alguém tem que dar fruto para ter semente. A terra não produz semente, quem produz semente são os frutos. Alguém precisa dar fruto primeiro para depois dar semente. Não espere da terra receber nada. Se Deus te levou para algum lugar, não espere aquele lugar vai me dar. Por isso que quando Abraão chegou na terra tinha fome. Ele disse, tem fome aqui. Ele fugiu para o Egito, fugiu da fome. Irmãos, provedores não fogem da fome. Provedores são provisão para a fome. Provedores não fogem do caos. Provedores não fogem da necessidade. Tem gente se mudando do Brasil porque o Brasil agora ficou ruim, está indo embora. Vai embora mesmo, você não merece morar aqui. Você não merece morar aqui. Porque para morar aqui tem que amar isso aqui. Deus te coloca num lugar, irmãos, para você mudar o lugar. Você é um transformador de ambientes. Por favor, entenda isso. Você já pensou a sua família inteira? Você fica imaginando Abraão, quando Deus disse, eu vou te usar, ele levou o que ele pôde, levou todo mundo que ele pôde. Eu não acuso Abraão de levar Ló, não, porque quando a gente é provedor, a gente quer ajudar todo mundo, o pai, a mãe, o tio, a tia, o primo. A gente quer botar todo mundo no mesmo lugar que a gente está, quer ajudar os amigos. Eu não acuso Abraão de levar Ló, não. Eu acho que eu faria o mesmo. Eu acho que eu faria o mesmo. Meu Deus. Ser dividido pela fartura e não pela necessidade é terrível. Como eu disse, a riqueza divide mais. A riqueza não serve para produzir unidade, ela serve para produzir separação. Tem irmãos até hoje que não se dão por causa de uma herança. Irmãos até hoje, na hora da partilha, ficaram de mal, estão de mal há 15 anos. Irmãos que se mataram um ao outro por causa de partilha. Quando tinham necessidade, estavam na mesma casa, era um ovo dividido para 3, para 4. Era o quinhão, quem lembra do quinhão? Era o quinhão do arroz, da polenta. Então todo mundo comia, e o irmão que era mais querido dizia, pode comer do meu. Eu não vou comer tudo, eu já tomei café à tarde. E aí você compartilhava o quinhão. Hoje não, irmãos, as pessoas brigam por herança. Até terreno no cemitério é causa de briga. Quem vai herdar o terreno no cemitério é quem morrer primeiro. Eu me lembro quando a mãe comprava uma camisa para mim, usava eu, depois usava o Ulisses, depois usava a rua inteira. Às vezes as necessidades, irmãos, elas são necessárias. As necessidades, elas fazem o homem pensar na generosidade. As riquezas não. As riquezas só fazem você pensar na generosidade quando você chega ali generoso. Quando você chega na riqueza com o coração generoso, você pensa em todo mundo, em todas as nações. Eles não podiam habitar juntos. Essa palavra habitar juntos no original vem de estabelecer-se igualmente. Eles não podiam se estabelecer igualmente por causa da riqueza.
Irmão, nós podemos ter confronto de ideias. Eu posso pensar uma coisa, você pensa outra, mas nós não podemos ter confrontos pessoais. Amém? Pensar diferente não é errado. Pensar diferente. Agora, quando dois não pensam igual, eles têm dificuldade de caminhar juntos. Mas isso não significa que um tem que enfiar a mão na orelha do outro, que um tem que bater no outro porque a minha ideia é melhor. Não, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você trouxe uma caneta, escreve aí, porque Deus falou isso para mim hoje. O mesmo sangue pode formar parentes, mas só a lealdade forma uma verdadeira família. O mesmo sangue pode formar parentes, mas só a lealdade forma uma verdadeira família. Amém, irmãos? Aí a guerra, sabe o que me encanta aqui? É que a guerra era para ser contra os ferezeus e os cananeus, porque a Bíblia relata, eles estavam na terra. E é interessante que os cananeus e os ferezeus, eles eram uma linhagem de comerciantes. Não, pega isso no seu espírito, você tem que entender o espírito. Ferezeus e cananeus, eles eram de uma linhagem de negociantes. Agora eu pergunto, eles negociavam na época. E qual era a alma dos negociantes? Competição. Qual é a alma dos negócios? É competição e concorrência. Abraão e Ló estavam sendo influenciados por esses espíritos de competição e concorrência que habitavam na terra. Irmão, esse espírito de competição e concorrência, você que é homem e mulher de Deus tem que pisar nele. Amém, irmãos? No reino de Deus não tem lugar para competição e concorrência. Na religião tem, mas no reino não. No reino não tem lugar para competição e para concorrência. Só tem lugar para lealdade. Lealdade, diga comigo, lealdade. Levante as duas mãos e grite: lealdade, lealdade, lealdade. Lealdade. As contendas entre irmãos. Abraão disse: Ló, nós não podemos ficar mais juntos por causa da riqueza. Nós estamos muito ricos e a terra não suporta nós. E quem é que habitava na terra, diz a Bíblia? Os cananeus e os ferezeus, comerciantes. E qual é a alma do comércio? A alma do comércio é concorrência e competição. Esses espíritos de concorrência e competição estavam influenciando os dois homens ricos da terra. Sua riqueza não é para competir com ninguém. Seu ministério não é para competir com ninguém. Deus não enche uma igreja para competir com a outra, quem tem mais membros. Deus não dá uma empresa para competir com a outra, quem fatura mais. Não, irmãos, não pode haver competição e concorrência em nosso meio. Aleluia. E aí o mais interessante é que na cultura oriental, os velhos tinham mais direito do que os novos. Aí aquele velho Abraão diz assim: meu filho, escolhe o que você quiser. Escolhe o que você quiser. Escolhe. Abraão deixou Ló escolher. E aí Ló escolheu como, irmãos? Por que você acha que Abraão deixou Ló escolher? Primeira vez que Abraão escolheu, foi para o Egito. Ele volta do Egito e volta para o altar para se redimir. E quando ele vai se redimir, sabe o que ele faz? Agora você escolhe, porque eu tenho uma palavra. Sabe por que Ló escolheu pela vista?
Porque quem não tem uma palavra tem que escolher pela vista. Mas quem tem uma palavra, o que sobrar é lucro. Amém? Quem tem uma promessa de Deus, uma palavra, quem tem firmado isso no seu espírito, quem tem uma palavra não escolhe por vista. Não escolhe por vista. Nós tivemos na África em março, eu, pastor Júnior e pastor Felipe, o pessoal que está lá alegre, passando luta, necessidade. E aí, irmão, por que você não volta, passa o tempo? Não, pastor, Deus me chamou para aqui. Cara passando luta, 30 dias sem energia elétrica em casa, tomando banho frio e dormindo, se abanando para poder pegar no sono até o pernilongo. Depois de dormir, o pernilongo pode carregar, mas até dormir se abanava. E a gente dizia: meu irmão, por que você não vai, por que você não faz alguma coisa? Não, vai, é a nossa chamada, aleluia, estamos aqui felizes, Jesus está conosco. Você chegava para os irmãos, o cara se reunindo com 60 crianças debaixo de uma árvore, e dizia: aí, querido, como é que está? Estamos tão bem, pastor, estamos felizes com o Senhor. Eu digo: estamos felizes. Aí ele me contou a história dele e disse: pois é, pastor, eu perdi uma menina, minha menina deu malária e morreu. Jesus recolheu, mas Jesus levou ela e me deu 60 crianças aqui debaixo de uma árvore. Eu digo: né? Ele disse: eu estou tão feliz, eu há de encontrar minha menina de novo. Quando você tem convicção que você tem uma palavra, irmão, você não escolhe por vista, amém? O que sobrar é lucro. Fecha os olhos e deixa Deus te conduzir, amém? Fecha os olhos e deixa Deus te levar. Não escolhe por vista, não. As Campinas são bonitas, mas Deus está para destruir tudo isso. Deus está para colocar a mão sobre tudo isso. Não escolha por vista. Quem tem altar, escolhe pela promessa, pela palavra, pela herança. Aleluia. Diga para alguém que está perto de você: faça um altar. Não escolha pela vista. Quem escolhe pela vista sofrerá dano. E sabe o que é que me chama a atenção? Você que gosta de estudar, Mateus, sabe o que é que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que as terras que Ló escolheu eram como os jardins do Senhor, e como as terras do Egito, era como o jardim do Senhor. Não adianta ser igual ao jardim do Senhor. É Deus que tem que te levar para lá, irmão. Se Deus não te levar para lá, não adianta ser como o jardim do Senhor, porque até no jardim do Senhor tem serpente. Porque até no jardim do Senhor tem queda, até no jardim do Senhor tem decepção, até no jardim do Senhor é perigoso. Aleluia. Quem escolhe pela vista sofrerá o dano. A Bíblia deixa claro: olha, Ló escolheu pela vista, mas ele não se deu conta que os homens daquela terra eram maus. Eram maus. Aí Abraão faz o quê? Ele fica no altar. Ele fica em Betel. Ele diz: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló se apartou dele. Não adianta ser igual ao jardim do Senhor. Você tem que produzir o que o Senhor produz. Aleluia. Porque até no jardim do Senhor tem a árvore do bem e do mal. Tem mal ali também. Aleluia. Agora, deixa eu terminar. Depois que Ló se apartou de Abraão, aí Deus começa a falar com Abraão. Olha o que diz o versículo de número 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha. Gênesis 13, versículo 14, versículo 15, versículo 14 agora.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e ora desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que tu vês, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Aleluia. Aqui começa a promessa. Aqui você começa a enxergar a promessa. Sabe por que você tem que enxergar? Porque a jornada é sua. A jornada é sua. Olha aqui para mim. A jornada é sua. É você que tem que fazê-la. Aleluia. Isso é seu. Deus colocou na sua mão. Não espere que alguém veja o que você está vendo. Não espere. Quando Deus te dá uma palavra, Deus te dá um norte, um destino, é você que vai ver isso primeiro. O seu trabalho é deixar isso claro aos outros que vão agregar-se a isso. Mas querido, vamos lá. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Quem é Ló? Ló era má influência, má intenção, aquele que escolhe pela vista. Ló fala da carne. Ló está falando da carne. Não deixa a sua carne escolher no lugar do seu espírito, amém? Ela sempre vai escolher o melhor lugar, ela sempre vai escolher pela vista. Deus esperou Ló sair de perto para poder falar para Abraão aonde ele ia chegar. Aleluia. Deus só está esperando algumas coisas sair de perto de você, irmão. Algumas coisas, alguns espinhos sair daí, alguns pesos na sua alma sair de perto, para que Deus possa deixar claro o propósito para você, amém? Aleluia. Ló precisava entender que agora chega, Ló, você tem que adorar no seu altar. Tem algumas coisas que Deus quer matar dentro de você, para que você possa ver o que Deus está mostrando. E sabe que Deus precisa matar o Ló. Põe a mão no seu coração e diga: Deus, mata o Ló aqui, Deus. O Ló é a má intenção, é a má influência. O Ló não quer altares, o Ló só quer o púlpito. O Ló não quer, ele quer riqueza sem altares. Ele quer a fama sem trabalho. Não, querido, não existe nada fácil no reino de Deus. Eu preciso matar o Ló. Ou então dizer para ele: aparta-te de mim. Aparta-te de mim, não dá mais para a gente ficar junto, Ló. Você me levou para o vício, você me prejudicou, eu quase perdi minha vida, meu casamento por causa de você. Agora, Ló, eu piso em você, para que Deus me mostre o que Ele quer mostrar, amém? Amém? E eu quero profetizar que nos próximos dias Deus vai dar cabo do Ló, amém? Ló vai se apartar daí. Vamos lá. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Agora isso aqui é tremendo. Ele disse: levanta agora os teus olhos, que agora tu vai ver o que precisa ser visto. Levanta agora. Levanta agora. Agora é a hora de enxergar. Amém? Amém? Tirou o Ló, levanta os olhos e veja. Não adianta só levantar os olhos, você precisa ver os olhos e olhe para onde? Para todos os lados, para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Toda a terra que tu ver eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Se tu puderes contar o pó da terra, então a tua descendência será contada. Se tu não puderes, assim será a tua descendência. Tira o Ló e veja o que Deus está querendo te mostrar, querido. Mata esse desgraçado desse Ló. E você acha que o Ló é uma pessoa que está fazendo mal? Não, o Ló está aí dentro. O Ló está aí dentro. O Ló está aí dentro, irmão.
está tentando tirar a visão. Olhe e veja. Não adianta olhar e não ver, você tem que ver. Vamos lá. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Aprenda outro princípio. Versículo 17 ele diz: agora levanta e percorre o que está vendo. Você está vendo? Tá, agora vai atrás do que você viu. Isaías fala que uma nação que tu não conhece correrá para ti por amor de mim. Primeiro ela vai correr para você, você vai ver ela. Só que depois você tem que ir atrás dela. Primeiro você vai ver, você não vai pegar, você só vai ver. Você vai ver as pessoas se convertendo lá no seu bairro. Você vai ver as pessoas se convertendo no seu trabalho. Você está vendo, só está vendo. Mas agora você tem que percorrer. Vai atrás do que você viu. Você não pode ficar vendo televisão o dia inteiro dizendo: Deus me mostrou uma visão. Você não pode dormir até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, passar o dia todo em casa coçando e dizendo: ah, Deus falou comigo que vai me usar. Vai te usar sim. Vai te usar muito. Você não pode esperar as coisas caírem nas suas mãos, irmão. Você tem que percorrer a terra. Você tem que ir atrás do que você está vendo. Se Deus falou que você vai ser um ministro de louvor, então se separa. Amém? Se separa. E se você é integrado, você tem mais tempo ainda. Se Deus falou que você vai ser um ministro da palavra, se você é integrado, então você tem 24 horas por dia para buscar ao Senhor, ler a Bíblia, jejuar e orar. Invista tempo naquilo que Deus te mostrou. Invista tempo naquilo que Deus te mostrou, irmão. Se Deus te mostrou que você vai ser um pregador, coma a Bíblia. Coma, arranca e coma. Se Deus falou que você vai ser um empresário, não, pastor, Deus falou que eu vou vender um produto, mas eu nem sei o que é isso. Vai estudar sobre ele. Estude sobre o produto que você vai vender. Você tem que saber tudo sobre ele. Leia, invista tempo, estude, compre os livros, mergulhe neles. Entre no coração de Deus. Nade no coração de Deus. Garimpe o coração de Deus até você achar todo o tesouro que Deus te mostrou. Quando Deus falou que eu ia ser um pregador, cara, perdeu. Eu me lembro que o pastor Lapa me deu 2 livros. Os primeiros 2 livros que eu ganhei do Lapa. Espada Cortante. Lembra disso? Eu li os 2 no mês. Eu fiquei doido. É 2 livros grossos assim. Eu li os 2 em 30 dias. Não, pastor, mas Deus me chamou para pregar, não foi para ler. Irmão, você precisa investir tempo no que Deus te mostrou. Agora, não, isso aqui é maravilhoso. Quando eu li isso, eu já preguei sobre isso. Quando ele diz: levanta e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura. No comprimento é quando o ministério está crescendo, você vai para frente. Tudo que você faz dá certo. Largura, quando todo mundo cresce, menos você. Deus está expandindo o seu raio de visão. E você vê todo mundo no comprimento e você só na largura. Você vê todo mundo indo e você só largura. As pessoas vão, o cara começou a pregar ontem, já está viajando o mundo. Abriu uma empresa ontem, já está rico, e você está lá, só na largura. A proporção do comprimento tem que ser a proporção da largura. Eu vou te falar uma coisa: se esse cara hoje está crescendo no comprimento, fique tranquilo, ele vai ter que voltar para crescer na largura. Porque ninguém vai crescer só no comprimento, vai crescer no comprimento e na largura. Amém, irmão? Porque o mundo é uma circunferência.
O mundo é redondo. Se crescer só no comprimento, cresce só para o lugar. Você vai crescer no comprimento e na largura. Você vai crescer em todas as áreas do ministério, amém? Amém? Quando precisar ser um evangelista, você vai ser um evangelista. Quando precisar ser um pastor, você vai ser um pastor. Quando precisar ser um apóstolo, você vai ser um diácono. Quando precisar ser um mestre, você vai ser um aluno. Assim por diante. Você vai crescer em tudo, irmãos. Em tudo. É no comprimento e na largura. Vai crescer para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo. É no vale e no monte. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: para frente e para o lado. Pegou? Tirou o Ló? Tirou o Ló? Viu o que Deus mostrou? Viu? Foi atrás do que Deus mostrou? Pegou? Estamos resolvidos? Acabou? Acabou. E agora, pastor? Depois disso tudo você vai ter que mudar as suas tendas. A Bíblia diz: então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou ali um altar ao Senhor. Sabe onde é que Abraão voltou aqui? No primeiro altar que ele fez na sua vida. Depois que Deus disse: sai da tua parentela, sai da tua casa, que ele foi andando. O primeiro altar que ele constituiu foi ali nos carvalhais de Manre. Aleluia. Habitou nos carvalhais de Manre. Agora, por que carvalhais? Sabe quanto tempo leva um carvalho para se formar um carvalho adulto? Leva 70 anos. Sabe quanto tempo leva um cogumelo? 7 dias. A diferença é que um cogumelo você arranca com o dedo. Um carvalho precisa de pelo menos uns 15 a 20 homens de mãos dadas para dar uma volta nele. Carvalhais você não arranca. É necessário algumas máquinas, algumas pessoas escavando. Meu Deus. Sabe o que é que significa? Quando você se estabelece um altar nos carvalhais, querido, ninguém vai precisar ficar escavando e colocando humus, escavando e colocando humus, escavando e colocando humus. Não vai precisar, porque o carvalho, ele fica procurando água. Aleluia. A raiz do carvalho, ela é tão profunda que ela chega nos lençóis de água. Ninguém vai ficar cavando. Sabe por quê? Carvalhais, eles podem ser grandes, mas eles são humildes. Eles sabem que sem as águas eles não subsistem. Eu quero ser um carvalho. Vai demorar um pouquinho para se estabelecer, mas depois que se estabelece, não precisa de mais estrume, não precisa de ninguém escavando ao redor, porque as raízes se encarregam de achar o lençol de água. Pegou no seu espírito? Pegou aí no seu espírito? Então diga para alguém que está perto de você: volte ao seu primeiro altar. Volte ao primeiro altar que você constituiu. Só se Ló voltar comigo. Não foi Ló que fez esse altar, foi você. Quem tem que voltar é você. Tu és santo, tu és santo. Alguém que está precisando voltar ao seu primeiro altar? Hoje é uma boa noite para voltar aos carvalhais. Hoje é uma boa noite para voltar aos carvalhais de Manre. Fique de pé comigo.
Tem alguém aqui nessa noite que diz no seu coração: eu preciso voltar aos carvalhais de mãe. Eu quero enriquecer, mas nunca deixar de construir altares ao Senhor. Riqueza sem altar, irmãos, não subsistem. Esse é o tema desta mensagem. Riquezas sem altares não subsistem. Se você sabe que você tem que voltar em algum altar que você constituiu, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. É o Espírito Santo que te convence, não eu. Mas eu quero orar com você. O Senhor é Deus na sua vida. É Ele que te convence. Chegue bem na frente, por favor. Deus quer te abençoar muito, irmão. Ele quer te dar coisas que não deu a outros. Não porque você é o preferido, porque Deus é assim. Fazer coisas com vocês que não fez com ninguém. Às vezes Deus quer te abençoar, mas construa altares. E que os seus altares, quem tem compromisso de manter esse altar aceso é você e não ninguém. Nós podemos congregar juntos na mesma igreja, mas o altar é seu. Essa não é uma responsabilidade do pastor manter o seu altar aceso. Quem mantém o seu altar aceso é você e não o pastor. Você precisa ter esse altar, esse lugar aonde você se entrega ao Senhor diariamente. Porque Deus quer te dar muitas coisas, Deus quer te abençoar e quer te usar muito na terra. Quer te usar para abençoar muitas vidas, querido, muitas vidas. Eu vou ser franco para você, de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, eu entro nas minhas crises pessoais. E elas são sempre boas, elas não são ruins, porque elas me empurram para o altar. São nesses lugares que Deus me pede os jejuns, que Deus me pede as renúncias, que Deus diz: eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Eu gosto muito de estar nesses lugares de renúncia. As renúncias me protegem. A cada 3 meses, a cada 2 meses, eu faço uma avaliação do meu ministério, da minha vida como marido, como pai. E em alguns lugares eu preciso parar e fazer uma reciclagem. Porque eu não quero ser um pregador frustrado daqui a 20 anos, 30 anos, sentado numa cadeira, podendo ter mudado, podendo ter feito melhor. Eu quero ser alguém que faça a diferença na minha geração. Deus quer te usar para fazer a diferença nos seus negócios, na sua vida. Agora, por favor, olha aqui para mim. O serviço não significa que nós somos aprovados por Deus. Trabalhar para Deus não nos aprova. O que nos aprova é a presença de Deus. Então, se tiver que parar o serviço para voltar para o altar, pare o serviço e volte para o altar. Faça uma reciclagem da sua empresa. Veja se você continua sendo aquele bom homem de coração, que tratava bem os funcionários, que tratava bem o patrão. Faça uma reciclagem na sua vida pessoal.
Altares são lugares de meditações, irmãos. Se você quer recomeçar, sempre tem que ser num altar. E sempre no primeiro que você constituiu. Porque o primeiro altar você era muito inocente. Você não tinha tantas coisas. Você não sabia tantas coisas. Você tinha mais vontade do que sabedoria. E Deus sempre vai honrar mais a sua vontade. Porque a sua sabedoria quem vai dar é Ele. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Nenhum homem tem condição de te dar sabedoria. É Deus quem te dá a sabedoria. Eu quero profetizar que nós vamos voltar em alguns altares nessa semana. E domingo que vem nós vamos estar bem melhor do que nesse domingo. Eu quero profetizar sobre quem nos acompanha pela internet. Nós vamos estar muito melhor no domingo que vem. Põe a mão no seu coração e me deixa orar com você. Essa palavra é para quem já tem altar e deixou ele em algum lugar e foi para o Egito. Essa palavra é para quem constituiu um altar, deixou ele em algum lugar e foi para o Egito. E sabe do pior? Que você vai sair de muito rico, muito abençoado. Só que não tem jeito, você vai ter que voltar para o altar, porque só Ele pode te levar para o propósito. Só o altar te conduz ao propósito. É no altar que Deus diz: vem aí, eu vou te dar. Pai, em nome do Senhor Jesus, leva-nos em lugares sobrenaturais do teu coração, Senhor, no teu altar. Nos ensina, Senhor, a respeitar as fases da nossa vida, a respeitar as fases do que o Senhor deseja nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor venha com poder e com graça. Eu oro para que o Senhor restaure, cure, transforme. Oh Deus, Deus faz um milagre, algo sobrenatural sobre a vida do teu filho. Senhor, altares que precisam queimar, altares que o fogo não pode se apagar, Deus. Deus faz tudo novo de novo. Faz, Deus. Vem com o teu fogo sobre essa casa, sobre esse altar, Deus. Toca-os com fogo. Vem com a tua glória, Senhor. Toca-nos com fogo. Toca-nos com glória. Levante suas mãos e aplauda ao Senhor por isso. Construa um lugar para Ele. Construa um lugar para Ele. Pastor, mas por que é que eu enriqueço e sou abençoado e as coisas parecem que não vai?
Tira o ló daí. Tira as más intenções, os maus pensamentos. Tira a carne de perto do Espírito. Não pode. Você não pode decidir pela vista. Quem serve a Deus não decide pelos olhos, decide pelo Espírito. Amém? Glória a Deus.